on my chest, you took, there were no regrets, yes. I expect nonetheless, but can I just suggest why you should watch your steps? It's like you move with a little bit of prep, like you know what's coming around next, like you trying to play with my temptation. I might need a vacation. Say patience is a virtue, but I'm impatiently waiting. Tick tock and the clock goes with a snot nose. See it from afar like a pothole. So we fell apart and we crumbled. They lost control like you fumbled, and that's facts. Stop playing these games, stop playing these games. Stop playing these games, stop playing these games. Okay, this version of me that you see on IG could've never been if I was with you. I just knew we was perfect, I thought we was worth it, but now I see you was the issue. I was struggling and that's a fact. Now I'm up and you say I'm a snack. I've been working and praying, you twerking and playing. My heart, yeah, I needed that back. Let's be honest, you wasn't with me shooting in the gym. Now you shooting at the rim, but you never make it in. And anyways, I'm someone else's him, so I wrote this little hymn, work out to it in the gym. Stop playing these games, stop playing these games. Stop playing these games, stop playing these games. Ay. On the line she go, text me where you at. See girl, I ain't no boomerang, you ain't never gonna get me back. You fool me once, didn't learn from it. Fool me twice, I heard again. 3 times the charm, the feeling that I'll never be burned again. Water it down, let's get to the roots. Try to discuss, you sit and refuse. Say I'm the spark when we in the dark, and change your mind and put out a fuse. Confused you are, yeah, like usual. Don't know who's the fault, look in the mirror like who to call. Got no friends on the line, ring ring. You all about dimes, ching ching. You know when a fat lady says it, then it's over, sing sing. We ain't gon' regroup like scrimmage, no. Back and forth like tennis, black and white, the lines they show. Cause me and you, we finished. Bye-bye. Stop playing these games, stop playing these games. Stop playing these games, stop playing these games. Aye. Stop playing these games, stop playing these games. Stop playing these games. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós estamos aqui hoje para juntos, como um só, nos alegrarmos com tudo que o Senhor fez no ano de 2025, mas também com ações de graças clamar ao Senhor. Nós queremos mais. Boa tarde, igreja. Você quer mais do Senhor? Você quer mais do Senhor? Fica de pé, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Diga seja bem-vindo à casa de Deus. Esse é o TBO, nosso culto de gratidão. Throwback One. Estamos aqui para te servir, Jesus, para te adorar e para te agradecer por tudo que o Senhor fez. Aleluia. Vamos cantar.
ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele e não nós quem nos formou. Se prostrem toda a tribo e nação ao supremo Deus. Louvores, honras e ações de graça, soberania, majestade e força ao Deus temível, mais que os falsos deuses. E vamos cantar. Cantar louvores ao Senhor. Exultai ao Deus da salvação. Ele
se ouvirá essa canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios. Eternamente se ouvirá essa canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios. Eternamente se ouvirá essa canção. O teu louvor sempre estará em nossos lábios. Eternamente se ouvirá essa canção. Você pode sentar e a gente vai ficar com One News. Olá, seja muito bem-vindo a mais Peraí, mais uma news, só que hoje é diferente. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória tudo que pode me dar esperança. E é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo à memória tudo que Deus fez nesse ano. E olharmos com esperança para tudo que Ele ainda vai fazer. No início desse ano a gente já começou uma semana cheia de cultos, com todas as etárias representadas, gerando unidade. E logo depois da One Week, a gente já teve a nossa conferência de carnaval, a We Are One, que inclusive tá chegando a de 2026, corre lá fazer sua inscrição. Mas foi um tempo muito especial, onde a gente recebeu algo fresco e novo do Senhor. Aí nesse ano a gente teve a primeira We Are One internacional lá no campus de Portugal, em Batalha. Exatamente, é incrível ver o reino de Deus avançando e você faz parte disso. Todo mundo já sabe que todo ano tem retiro e foram milhares de pessoas impactadas através do retiro, mas também a gente tem os retiros motivacionais, onde a gente teve centenas de líderes sendo capacitados para exercer o ministério que Deus confiou a cada um. Exatamente, e também a gente teve esse ano 3 edições do Retiro Vida Vitoriosa aqui da One, onde várias pessoas tiveram as vidas transformadas e realmente impactadas pelo poder do Evangelho através de cura e salvação. Foi muito especial. E em julho desse ano a gente teve mais uma vez a SDA, que é a Semana de Avivamento, que tem alcançado não só Curitiba, mas o Brasil inteiro. E é muito legal a gente pensar e lembrar também que esse movimento nasceu aqui na nossa igreja. É isso aí, mas a SDA não é só uma semana. A gente, ao longo do ano, tem várias vigílias de unidade pela cidade. Exatamente. E falando em unidade pela cidade também, nós temos os Céus Abertos, que são os cultos do One Streets, o Ministério de Evangelismo aqui da igreja, onde eles fazem nas praças públicas, alcançando pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E nesse ano nós tivemos 7 edições do Impacto Boa Obra, onde a gente transformou mais de 1.000 metros quadrados, e também tivemos 6 edições do Super Dia Conference. É isso aí, só que além disso a gente também teve várias transições do nosso ministério. O pastor Pedro, que agora está indo ser missionário integral. O pastor Jeff, que assumiu o ministério One Mais, inclusive teve a primeira conferência deles esse ano. E o pastor Vaguinho, que assumiu nosso campus lá no Boqueirão, onde inclusive também a gente começou com a One lá. Nesse ano também nós tivemos algumas turmas do One College, onde várias pessoas aqui do ministério foram capacitadas e equipadas para viverem o chamado de Deus plenamente. Viu só, foi muita coisa que a gente viveu. E o final do ano tá chegando, mas fica tranquilo porque é só o começo. Como assim é só o começo, pelo amor de Deus? Pois é só o começo. Será que você tá pronto? Vem com a gente. Foi? Que a nossa oração é para que todos sejam um, acho que você já sabe. Exatamente, talvez você esteja até cansado de ouvir o Salomão falar isso todo sábado. Mas além disso, existem 4 focos que nós temos como Ministério One. Para que todos o adorem, para que todos sirvam, para que todos cresçam e para que todos multipliquem. E com esses focos existem algumas coisas que a gente vai viver daqui pra frente. E a primeira delas é o Natal Aleluia, que acontece do dia 19 ao dia 25 de dezembro. E é uma oportunidade de você adorar, de você servir e de você evangelizar.
E falando em evangelizar, No começo do ano que vem a gente vai ter o Descende. Nós temos orado para que o Senhor faça de novo através de uma nova geração. A gente tem orado por um despertamento missionário e um envio da grande comissão até que todos o adorem. é o seguinte, em fevereiro a gente vai ter a nossa conferência. São dias de crescimento, são os melhores dias do nosso ano. Então venha, faça parte. E pelo amor de Deus, amanhã muda o lote. Então faz a tua inscrição hoje, depois do culto. Exatamente, você não vai ficar de fora, né? É o lote com o menor valor e você não pode deixar de participar dessa conferência, que ela é tipo um esquenta pro nosso ano. A gente vai receber algo fresco, novo do Senhor, pra gente poder começar o nosso ano muito bem direcionado por Deus. Mas além de tudo isso, a gente também quer convidar você para você fazer parte das programações da sua etária. Lá você vai ter a oportunidade de participar de célula, de cultos menores e até realmente fazer amigos novos e estar com a sua galera. Então a gente quer convidar você para, além de ser o ano, também fazer parte de uma etária. Depois de falar tudo isso, lembra de ser grato por tudo que a gente viveu nesse ano, mas também ser grato por tudo que Deus vai fazer no ano que vem. Porque afinal de contas, isso aqui foi só uma visão do futuro. A nossa oração continua sendo para que todos sejam um. Até semana que vem. Glória a Deus. Boa tarde. Aí, pode ficar de pé no teu lugar. Esse momento de culto, num culto especial nosso, culto de ação de graças, culto de gratidão por tudo que Deus fez. A gente está terminando o mês de novembro, nós temos ainda dezembro ali, tem muita coisa para acontecer. Quero lembrar você que a gente tem em fevereiro a nossa conferência aqui, o We Are One. E gente, faça a sua inscrição o quanto antes, tá bom? A gente tem agora, esse primeiro lote vai até amanhã. Então dá uma olhada lá, faça a sua inscrição logo. A gente faz os lotes por uma questão de programação, a gente consegue se programar melhor para comprar as coisas e tudo mais, mas, gente, faça a sua inscrição, vai ser um tempo muito especial. A gente vai ter vários convidados aqui, é um tempo onde a gente para ouvir o Senhor através do que Ele tem feito na vida de outras pessoas, outros pastores, ministros que estão fora, e a gente convida eles para estarem aqui ministrando conosco. Muita gente da casa também vai estar falando, mas eu garanto para você que vai ser um tempo de você ter um encontro com o Senhor, tá bom? Então quero te incentivar a você separar esse tempo para louvar o Senhor com a gente, para crescer com Ele nesses dias. Bom, seguindo esse culto, nós temos agora um momento que a gente tem todos os cultos. E esse é o momento onde a gente adora a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E um texto que eu estava lendo essa semana, quando eu descobri que eu ia fazer esse momento, ele é o texto de 2 Coríntios 8:7. Paulo está falando assim: visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos também que vocês se destacassem no generoso ato de contribuir. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Nós temos dado testemunhos de vitória em várias áreas. E o Senhor tem sustentado a gente, tem cuidado de nós. A gente tem crescido. Nós batizamos muito, crescemos. Sabe, nós tivemos eventos legais. Mas eu creio que a gente deve permanecer com o coração grato por tudo que Ele fez. E um trecho que me chamou a atenção foi o final desse texto. É quando ele fala sobre o generoso ato de contribuir. O privilégio que é contribuir. Sabe, ser generoso não é caridade. Generosidade não é uma ajuda. Generosidade não é fazer porque tem que ser feito. Generosidade é o privilégio de ser usado. O privilégio de ser um canal. Sabe, algum tempo atrás eu estava com a Bia no McDonald's. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Ela olhou: papai, o que você vai pedir? E eu falei: filha, eu vou pedir um Big Mac. Ela olhou para mim e perguntou: o que vem no Big Mac, pai? Aí eu cantei para ela: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim. Chegou
o hambúrguer, ela olhou e falou: pai, o que é gergelim? Eu falei: são essas coisinhas em cima. Ela tinha acabado de dar uma mordida no meu pão, e ela: mas o que é isso? Eu falei: gergelim é uma semente, filha. Naquela hora ela estava feliz, ela fez uma cara um pouco preocupada, botou a mão na barriga e falou: pai, vai nascer uma árvore dentro de mim. Eu falei: não, filha, uma semente, ela tem dois caminhos: ou ela serve para ser consumida, ou ela serve para ser semeada. Os nossos recursos, eles são comparados com sementes. Eles têm dois caminhos: ou eles são consumidos, ou eles são usados para semear. Sabe, generosidade é a gente entender que existem recursos que vêm para as nossas mãos, e a gente tem usado esse recurso para consumir ou para semear. Esse é um tempo que a gente adora a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero te convidar a usar o recurso que tem chego até você, não apenas para consumo, mas também para semear. Semear em algo eterno. Feche os teus olhos no seu lugar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor se entregou de maneira generosa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem permitido que a Tua bondade nos alcance. Obrigado, Pai, por cada recurso que chega até nós. Hoje eu quero colocar diante do Senhor, Deus, cada semente que chega ao nosso bolso. Pai, eu te peço que a gente não viva uma vida simplesmente para consumo, mas também para semear. Semear frutos, algo que dê fruto na eternidade, na vida de pessoas, na vida com Deus de pessoas. Então, Pai, nesse tempo onde a gente te adora com os nossos dízimos e ofertas, com o coração grato por tudo que o Senhor fez, recebe essa adoração e recebe cada semente que será lançada diante do Senhor. Faz assim, Deus, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto nós cantamos essa música, você é livre para sair do seu lugar, adorar a Deus com o teu dízimos e ofertas, ou fazer isso de uma maneira digital também. Deus veio habitar com seu povo. Cristo, homem, Deus me amou. Boa notícia.
Deus veio habitar com seu povo. Cristo, Cristo, homem, Deus me amou. Boa notícia, Deus veio habitar com seu povo. Tanto sonhei, tanto tentei achar alguém como você. Tanto busquei, tanto sonhei, tanto tentei achar alguém como você. Tanto busquei, tanto sonhei, tentei achar alguém como você. Tanto busquei, tanto sonhei, tanto tentei. mais uma vez, vamos cantar. Achar alguém como você. Tanto busquei, tanto sonhei.
Cristo, homem, Deus me amou. Boa notícia, Deus veio habitar com seu povo. Cristo, Cristo, homem, Deus me amou. Boa notícia, Deus vem habitar com seu povo. Ele vem habitar. Em breve Ele vem habitar. Em breve, sim, em breve virá. Ele vem habitar. Em breve Ele vem habitar. Em breve Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar Tua beleza. Tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Nos transformamos a olhar pra Ele, a olhar pra Ele, a olhar pra Ele. Vamos cantar. Tua presença vale
a sua voz e começar a contemplar a Jesus com as suas próprias palavras. Nós encontramos um tesouro de maior valor. Nós temos uma boa notícia. Nós temos Cristo. Nós contemplamos tua face, Senhor. Vamos deixar as nossas afeições, o nosso desejo por Ele crescer. De fato nós encontramos esse tesouro, vamos corresponder a isso, vamos responder à revelação de quem é o Filho de Deus.
1000 dias em outro lugar. Minhas mãos ao contemplar tua beleza. Vamos aumentar a nossa expectativa nessa tarde. Essa manhã eu escutei algo tão precioso, de uma pessoa falando: eu não tenho expectativa daquilo que Deus pode fazer, eu tenho expectativa em quem Deus é. Vamos elevar as nossas expectativas a respeito do nosso Senhor, a respeito de quem Ele é. Adoração é uma resposta à grandeza de Deus, à revelação de Deus. Vamos responder ao Senhor, vamos elevá-lo. Vamos ter expectativa nele. Se você puder erguer a sua voz, ou melhor, erguer as suas mãos, erga as suas mãos e diga: Senhor, eu tenho expectativa em quem o Senhor é. Eu não consigo nem imaginar a tua grandeza, eu não consigo nem imaginar a tua beleza. O que será que os anjos veem que os fizeram prisioneiros eternos da glória de Deus, fixos com os olhos nele? Apenas deixa crescer essa expectativa no seu coração de quem Ele é. Veja, o Senhor responde a nossa adoração. Ele habita em meus louvores. Ele decide se manifestar onde a presença dEle é honrada. Senhor, nós aumentamos a nossa expectativa a respeito de quem o Senhor é. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Sim, o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente para nós. Nós aumentamos a nossa expectativa, porque o Senhor é tudo que precisamos, tudo que desejamos. O Senhor é tudo para nós. Vamos cantar isso.
Senhor, nada mais nos satisfaz, Pai, a não ser a Sua presença, Senhor, a não ser a Sua direção, Deus, a não ser aqueles momentos em que o Senhor nos inspira, nos impulsiona. Por isso eu quero clamar, Deus, assim como nessa canção clamamos agora também em oração, derrama sobre nós da Tua presença, derrama sobre esse templo, essa igreja da Tua presença, para que possamos sair daqui hoje cheios, repletos, transbordantes, renovados pela Tua presença, Pai. Não queremos nada, Deus, além de Ti, Pai. O Senhor é o nosso maior tesouro, e eu quero pedir, Senhor, tira, Deus, a atenção dos nossos olhos de tantas outras coisas, e que eles possam se voltar mais uma vez para o Senhor, Pai. Possam se voltar para a Tua missão, para a Tua palavra, Senhor, que possamos aprender a amar o Senhor ainda mais, Senhor. Queremos caminhar a cada dia mais e mais na Tua presença. Ouvimos coisas novas do Teu Espírito, direções novas. Queremos sim, Deus, viver um grande despertamento espiritual, Deus, através dos corações aqui presentes, de cada pessoa que está assistindo esse culto, ou ouvindo em algum lugar diferente. Eu quero Te pedir, Senhor, invade e transborda cada coração, Pai, para que possamos viver coisas tremendas e novas do Teu Espírito nesse lugar. Essa é a nossa oração, Deus, no nome santo, santo, santo de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí no seu lugar. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar. Quando você se senta, queria pedir uma ajuda tua só. Pode dar uma salva de palmas também para essa galera aqui do coral, do louvor aí, gente, coisa linda hoje aí, muito especial aí, né? Muito bom a gente ter esse pessoal com a gente. E se você aí, alguém algum dia já falou para você que você canta e não só você mesmo, conversa com o Pedro depois, né, para entrar e fazer parte do coral também aí. A gente vai dar um jeito aí de se poder abençoar a gente também nesse ministério aqui do One. Gente, só alguns avisos aqui, para antes da gente entrar na mensagem de hoje, rapidamente. Semana que vem, na sexta-feira, a gente tem um evento aí chamado Céus Abertos, está acontecendo aí em praça, em alguns lugares diferentes. Quero te convidar a participar, vai ser na frente da primeira igreja presbiteriana aqui de Curitiba, aqui bem no centro também da cidade. O último que nós fizemos, tinha uma galera reunida lá nas ruínas de São Francisco, durante o tempo da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, esse aí já é o próximo aí que estamos realizando, quero te convidar a participar disso também. E semana que vem temos um evento muito legal aqui na igreja do Kingdom, que é o Ministério de Empresários aqui, em parceria com o One Kingdom também. Eu queria te convidar a participar, vai ser um evento todo voltado para poder incentivar e melhorar a gente ainda mais com inteligência artificial, e várias pessoas falando aí, os nossos pastores, os obreiros vão estar juntos também, e uma das questões que querem ser respondidas, e por isso a gente quer convidar você a participar, é como que a gente pode melhorar algumas áreas da igreja. Então não é só jogar na inteligência artificial, o ChatGPT não vai responder qualquer coisa desse jeito assim, mas tem que ter uma coesão aí junto, dentre as pessoas que entendem os problemas, os processos, também isso aí junto, tá bom? Quero te convidar a participar semana que vem, vai estar com o link lá depois na bio do Instagram também, lá direto no Linktree, você pode entrar e fazer a tua inscrição. E por último, gente, mas não menos importante, se você não fez sua inscrição para a conferência de carnaval, eu quero te incentivar, quase obrigar a fazer, para você aproveitar o lote aí mais barato, que está ainda até hoje à noite ou amanhã, não lembro agora, mas é esse final de semana aí só, e depois vira o lote, então você pode pagar mais barato, e a gente quer que o máximo de pessoas possa pagar o mais barato possível. Então agiliza lá, a gente faz sua inscrição, vem participar, tem muita coisa nova aí para essa próxima conferência, entre programações, preletores, bandas, vamos gravar algumas das nossas músicas novas aí também nessa próxima conferência. Mas queria pedir também a tua oração. Se você vê, gente, o Jeff subindo aqui daqui a pouco, a coisa complicou. Minha esposa está com 39 semanas e 2 dias de gravidez, né? Então o combinado é, se ele estiver subindo, você sabe que eu tenho que ir embora. E aí ele vai assumir e vai terminar a pregação também em nome de Jesus. Então abençoa o Jeff também, para ele continuar orando, para eu poder pregar até o final, que é mais fácil para ele também, né? E eu vou já dizer a verdade, gente, não estou indo embora se eu precisar por causa de jogo de futebol. Estou indo porque minha filha está nascendo, tá? Já deixar bem claro, ora aí por isso também, tá bom? Vamos lá, gente, quero olhar para a palavra de Deus hoje, trazer uma mensagem para uma visão do futuro.
Queria olhar para um texto muito interessante da Palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 14. Se quiser deixar a tua Bíblia aberta já aí no texto, para depois adiantar um pouquinho mais, a gente vai ver alguns versículos dessa passagem. Mas eu acho tão interessante, porque quando nós realizamos um culto como esse, que é um culto de gratidão, o TBO, que a gente está trabalhando aqui hoje, para relembrar aquilo que Deus já fez, e isso é maravilhoso. Mas tudo aquilo que Deus já fez está no passado. Se eu ficar simplesmente preso ao passado, aquilo vai me atrasando ou me segurando. Mas eu quero olhar para o passado hoje, de uma certa maneira, não só nesse último ano que nós já vivemos aqui, e nos anos anteriores no trabalho da juventude dessa igreja, mas eu quero começar a olhar com você um pouquinho mais para o futuro, daquilo que Deus pode realizar através da base que Ele já realizou até hoje aqui no ministério, até hoje aqui nessa igreja, e onde isso pode nos impulsionar ainda mais. Eu acho muito interessante porque no contexto brasileiro nós não temos um dia oficial, um dia de ações de graças, como tem ainda no contexto judaico e também nos norte-americanos. Nos norte-americanos, que acabou ficando muito mais famoso por aí afora, em alguns lugares até já estão adotando, e algumas pessoas fazendo jantares especiais de gratidão, é muito interessante porque tudo isso começou em 1620, quando os peregrinos estavam vindo ainda da Europa para os Estados Unidos, e quando eles chegaram, tiveram um inverno muito pesado, muito complicado, mais da metade daquele grupo havia falecido, porque o inverno tinha sido muito rigoroso. Na primavera, alguns índios os ajudaram, ensinaram naquela região como plantar, como caçar, como pescar, e aquilo fez com que eles pudessem prosperar e ter esse tempo junto com os índios daquele lugar. E aí resolveram, no final da época da colheita, fazer uma celebração de um dia de ações de graças a Deus, porque Deus havia feito tudo aquilo. Naquele dia haviam mais de 50 colonos e mais de 90 índios participantes. E aquilo começou a virar uma prática. Mas passaram-se muitos anos, e só depois da Guerra Civil Americana, em que o presidente Abraham Lincoln colocou de verdade como lei para que aquele dia fosse um dia oficial de um feriado. Mas o mais interessante em toda essa história é que toda ela tem a ver com um tempo de gratidão a Deus. Quando olhamos para o passado, para aquilo que Deus fez, e temos agora um coração agradecido com relação àquilo que Deus já realizou no nosso meio. Eu acho muito interessante porque nos trabalhos de qualquer igreja, ministério, até na tua vida como indivíduo cristão, a gente precisa ter um olhar para o futuro, um olhar para aquilo que Deus ainda vai fazer. O passado nos trouxe até aqui, mas do presente para o futuro, nós precisamos ter visão espiritual para entender aquilo que Deus quer realizar e nos prepararmos para aquilo que Deus quer fazer através da sua palavra. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava fazendo devocional e Deus falou muito forte ao meu coração no texto de Elias, naquele texto em que ele é alimentado pela viúva que não tinha nada na sua casa. E ela faz aquela última refeição para o profeta, para ela e para o seu filho, antes, no próprio texto vai dizer, antes mesmo de morrer. E aí Deus traz uma palavra. Ele vai falar, olha, arranje o máximo de vasilhas, de vasos, de botijas e traga para a sua casa que Deus vai abençoar você. E ela acredita naquela palavra e vai nos vizinhos, nas pessoas próximas a ela e traz o máximo de botijas e coloca na sua casa. E aquelas botijas são enchidas pelo Espírito do Senhor com um azeite até a última gota onde cabia na última botija. E aquele texto estava muito forte no meu coração naqueles dias. E eu lembro que eu estava num culto nosso aqui da juventude e aí eu estava tentando entender o que o Senhor queria me falar através daquela palavra, o que Ele queria revelar. E eu lembro que eu olhei para trás, naquele tempo a gente estava ainda no final de pandemia, começando um segundo culto e tudo muito menor, com menos gente. E Deus falou muito forte ao meu coração. E eu olhei para trás e vi esse lugar lotado, filas de pessoas para entrar na igreja buscando ao Senhor. E Deus falou ao meu coração, Lucas, se vocês prepararem mais botijas ou mais líderes, mais vasos, eu vou derramar crescimento, porque eu não vou desperdiçar aquilo que eu quero realizar através de uma igreja. E desde então a gente tem trabalhado como igreja, como juventude, tentando levantar e formar mais líderes. E hoje eu quero ser grato por isso também, porque cada vez temos levantado mais líderes aqui nesse lugar. Eu creio que o sucesso de uma igreja não é medido simplesmente pelo número de pessoas que participam de um culto, ou as pessoas que aceitam a Jesus, mas o maior mensurador de uma igreja no trabalho que é realizado é a capacidade que essa igreja tem de enviar pessoas para outros lugares, missionários, pastores, obreiros, plantadores e por aí vai, porque isso é um desprendimento. Quando a gente fica tentando reter demais, a gente não faz aquilo que Deus nos chamou para fazer de verdade. E eu queria olhar junto com você
para essas visões de Deus, até porque o problema com relação às visões de Deus para nós como indivíduos e como igreja é que elas sempre serão grandes demais para nós. Elas sempre serão duvidosas quando olhamos pelos olhos humanos. Eu acho tão interessante no tempo do Êxodo, o texto que nós vamos ler aqui agora, daqui a pouquinho, houve um momento muito interessante de uma grande visão de Deus à terra prometida. O povo que era escravo, sob a liderança de Moisés, após as 12 pragas, finalmente sai liberto daquele lugar, e quando vão chegar finalmente muito perto da terra prometida, eles enviam 12 espias para espiar a terra, perceber e ver o que estava naquele lugar, porque antes deles entrassem, mas eles trazem relatórios extremamente diferentes de acordo com os grupos que haviam espiado aquela terra. 12 homens de cada tribo, um de cada tribo, que trouxeram relatos dessa maneira. Acompanha comigo a leitura da palavra, Números capítulo 14, a partir do versículo 1. Estou lendo na versão NVI, você pode acompanhar comigo também no telão. Diz assim a palavra: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. E então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. E então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Até aqui o texto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos hoje nesse culto agradecendo tudo aquilo que você tem realizado nas nossas vidas, aqui nesse ministério, na nossa igreja. Estamos extremamente gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez, mas não queremos que o passado nos prenda ou nos gere simplesmente uma tradição ou uma acomodação, mas para que o nosso passado possa nos impulsionar para o lugar da terra que emana leite e mel, da terra prometida, aquilo que o Senhor quer nos levar ainda mais. Cremos que a Tua presença, ela tem ainda mais para ser derramada sobre nós, sobre esse lugar, Pai. Cremos sim que um dia esse lugar estará cada vez mais lotado, abarrotado, em nome de Jesus. E queremos te pedir, Senhor, nos visita nesse tempo, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Quando Deus nos mostra uma visão com relação ao futuro, precisamos fazer alguns ajustes para viver aquilo que Ele está revelando para nós. O primeiro ajuste que o texto nos revela é que os desafios sempre serão menores do que Deus. Dos versículos que nós lemos agora há pouco, do versículo 6 ao versículo 10, é esse o retrato. Enquanto Josué e Calebe trazem um relato totalmente positivo, apesar dos desafios, apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas, eles estão tentando incentivar o povo a continuar acreditando que o mesmo Deus que havia tirado eles da escravidão, tirado do Egito, feito as 12 pragas, aberto o mar vermelho, os levado pelo caminho, o mesmo Deus que havia trazido o maná para que eles pudessem ter sustento naquele tempo, esse era o mesmo Deus que continuava com eles, e se Deus estivesse com eles, na graça dele, eles poderiam sim vencer todo e qualquer desafio que estaria à sua frente. Mas, infelizmente, dos 12, apenas 2, Josué e Calebe, eram aqueles que trouxeram um relatório dessa maneira, que era um relatório que não tirava de cena os desafios, mas mostrava uma perspectiva diferente em meio aos desafios. Porque você não olha simplesmente para um desafio, para uma luta, para algo difícil, você olha para um Deus que é muito maior que qualquer problema, qualquer desafio, qualquer situação que está à nossa frente. Mas 10 deles trouxeram um relatório dizendo: olha, isso aí é impossível, e eles começaram a contaminar o povo que está
estava ouvindo todo aquele relatório. Nas visões de Deus com relação ao futuro, sempre os desafios podem parecer difíceis, inexpugnáveis, inoperantes, intransponíveis, mas Deus sempre será maior que todo e qualquer desafio. Eu acho tão interessante nesse texto como o relatório dos 10 e dos 2 é completamente diferente. E quando eu vou ler a Bíblia, eu fico tentando fazer perguntas para o texto, imaginar um pouquinho como era o contexto da época, e a gente vai tentando estudar um pouco mais a fundo e cavocar um pouco mais o texto, e particularmente eu fico imaginando assim, olha, será que de repente não é porque 10 deles eram mais pessimistas? Sabe aquele tipo de pessoa que acha que vai dar errado, que não vai dar certo, que é muito difícil? Você conhece alguém assim, né? Ou já é assim também, e vai mudar em nome de Jesus, pelo menos para ser equilibrado, amém? E tem o outro lado, que é os caras que é otimista, que tem que segurar, porque para ele tudo vai dar certo, não vai dar errado. O equilíbrio é mais saudável, gente, os dois extremos não são bons. Agora, não tem a ver o relatório com personalidade. Sabe aquela velha história? Eu peguei um copinho transparente aqui, ó, daquele copo que ele está meio cheio ou meio vazio. O otimista fala que está meio cheio, o pessimista fala que está meio vazio. Mas na questão aqui do texto, não tem a ver com personalidade nesse tipo de coisa. Tem a ver com fé. A diferença para você enxergar um copo mais cheio ou mais vazio não tem a ver com a quantidade de água que está no copo, ou para você mensurar, talvez, ali para ver se tem mais ou menos para um lado ou para o outro. Não tem a ver com isso. Para você poder entender se um copo está mais cheio ou mais vazio, tem a ver com a tua posição ou de onde você enxerga esse copo. Se você enxergar esse copo de uma visão superior, altiva, ele sempre vai parecer meio vazio. Agora, quando você olha de uma posição mais humilde, abaixo, acreditando que existe algo ainda maior, ele sempre vai parecer meio cheio. O que tem que mudar não é a personalidade, o que tem que mudar é a perspectiva. Quando você muda a perspectiva daquilo que você está olhando, isso fica completamente diferente. Eu não sei se você já ouviu, no contexto do futebol, um termo chamado zebra. Zebra é quando aquele time que não tinha capacidade, pelo menos aquilo que as pessoas olhavam, é um time que é inferior, que ninguém acreditava nele, que não tinha como ganhar, que todo mundo estava achando que ele ia perder, ele consegue uma vitória fenomenal, diferenciada, né? Por quê? Ele não entra com salto alto, ele não entra com olhar altivo, ele já entra numa humildade diferente, sabendo a posição que ele mesmo tem. Mas sabe, é interessante os termos do futebol, mas é interessante porque a zebra, sabe quem são? É o povo de Israel. A zebra é o pequeno Davi vencendo Golias. A zebra são os 2 discípulos que conseguiram levar uma mensagem que chega hoje ao mundo todo. A zebra sou eu e você que continua iluminando essa terra por onde passa, onde ninguém acredita que você pode ser diferente, trazer a diferença, mas eu e você somos as zebras que o Senhor preparou para nesse tempo causar coisas tremendas nessa terra. Mas enquanto acreditamos que os nossos desafios são maiores do que nós mesmos, e eles sempre vão ser dessa maneira, porque nós nos esquecemos que existe um Deus que está acima de todo e qualquer desafio e quer nos impulsionar para algo ainda mais profundo, ainda maior daquilo que Ele quer fazer. Os desafios podem ser limitadores ou podem ser combustíveis para o agir de Deus. Tudo depende da maneira e da perspectiva como você está olhando para os desafios. Quais são os desafios que estão hoje te limitando? Quais são os desafios hoje que talvez estão atrasando promessas de Deus na sua vida? Quais são as vozes, os relatórios que você está dando vazão no teu coração, que estão contaminando a tua mente, a tua razão, te desacreditando a acreditar naquilo que Deus quer realizar e só Ele pode fazer? São os 10 ou os 2 que estão mostrando aquilo que mostra que o Senhor é muito maior que os nossos desafios. Alguma vez na tua vida, você já orou por alguma coisa bem difícil para acontecer? Talvez uma cura, talvez uma situação diferente. Olha, eu já orei por umas coisas bem estranhas, mas lembro que algumas vezes eu já orei para que não chovesse. Gente, essa é uma experiência muito interessante. Porque não é só porque a gente quer, porque tem que ter um mover de Deus diferente. A minha filha já orou uma vez e foi surpreendida, porque ela estava aqui em Curitiba, chovendo um monte, e ela queria ver um arco-íris e queria chegar na praia. E não estivesse chovendo na praia. É exigente a menina também, né, gente? E deu certo, foi uma coisa maravilhosa. Ela ficou, papai, Jesus ouve minha oração. Mas eu lembro de uma vez
que eu estava num acampamento, quando eu estava ainda aqui na igreja liderando os universitários, e aí nós fomos para o acampamento e o pessoal tinha preparado um dia no sábado à noite, não ia ser uma fogueira, mas eles queriam fazer um culto externo, prepararam um monte de iluminação, gente, deu um trabalho gigantesco montar aquele culto, e aí começou a vir aquelas nuvens pretas no final da tarde, aquele negócio complicado, que já ia mostrando que ia chover, e para o curitibano, você sabe que o joelho dói e vai chover, não tem jeito, gente. E aí o pessoal falou assim: pastor, o que a gente faz? Deixa o som lá, põe umas lonas por cima e tira todo o equipamento, toda a bateria, tudo que estava lá, senão vai estragar se chover, né? Se chover muito forte, pior ainda. Aí eu falei assim, fiquei bem crente naquela hora, falei assim: deixa eu orar. E saí de cena e falei assim: Senhor, eu nunca te pedi nada, eu podia estar em tantos lugares, mas estou só aqui clamando ao Senhor para que parasse de chover. Você também ora bem assim, né? Você também não é fácil, né, irmão? Mas eu falei assim: Senhor, os meninos se esforçaram tanto, e eu não sei se é possível, eu não sei se o Senhor, né, eu sei que o Senhor faz esse tipo de coisa, mas não sei se essa é a minha oração, porque talvez precise chover mesmo, não tem jeito, mas se for possível, Senhor, se o Senhor puder mandar embora essas nuvens aí. Eu lembro que estava no lago do acampamento, sozinho, e daqui a pouco veio um vento, gente, muito diferente, levou as nuvens embora e a gente conseguiu fazer o culto inteiro, mas na hora do amém começou a dar um chuvisco, conseguimos tirar os equipamentos a tempo e começou a cair um toró logo depois. Gente, que negócio maravilhoso é ver Deus fazendo coisas desse jeito. Mas às vezes nós duvidamos e não acreditamos que Deus pode fazer esse tipo de coisa. Segundo lugar, segundo ajuste que nós precisamos fazer é que as promessas de Deus, elas sempre estão relacionadas à fé. Olha só o que diz o versículo 21. Vamos à frente um pouquinho no texto, em Números capítulo 14. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puserem à prova, me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb, que tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. As promessas de Deus sempre precisam estar relacionadas à nossa fé. Quando eu tenho um tempo de devocional, eu vou perguntando para o texto e tentando entender as situações vividas, mas eu confesso para você que entender um povo que havia visto os milagres, havia visto as pragas, havia visto o Mar Vermelho ser aberto, havia visto a presença do Senhor incendiar o monte, havia visto tantos milagres do Senhor, que não haviam agora acreditado de que o Senhor poderia cumprir a sua palavra, cumprir a sua promessa, de que iria sim dar a conquista da terra prometida para esse mesmo povo. O povo complicado, mas não são tão diferentes de nós assim. Havia uma promessa não apenas de tirar o povo do Egito, de tirar o Egito do povo, mas que eles iriam ter um lugar para chamar de seu, a terra prometida. Mas quando a promessa da terra prometida veio, ela não veio com as letrinhas pequenininhas do contrato. Olha, a terra prometida onde eu vou levar vocês. Porém, contudo, todavia, entretanto, para entrar na terra prometida, vai ter umas batalhas, vai ter uns negócios complicados, vai ter uns gigantes ou outro. Tem sim, a terra que mana leite e mel, tem cidades, mas tem também cidade fortificada. Gente, era um povo que não sabia lutar, era um povo que estava com medo, desesperado. Mas a questão não era o medo, a questão é que faltava fé para superar o medo naquela situação. Porque eles não acreditavam que o mesmo Deus iria poder dar vitória para eles, o mesmo Deus que havia feito tanto por eles, que não ia simplesmente deixar cair em descrédito a sua palavra. E porque duvidou, não acreditou, teve que peregrinar 40 anos no deserto, e apenas a próxima geração pôde entrar na terra prometida, e daquela geração apenas Josué e Caleb entraram naquela terra. Eu acho tão interessante como o texto coloca aqui, que nós lemos com relação a Caleb, e vai falar que ele é aquele que tinha o Espírito de Deus. Eu achei tão profundo, e é interessante porque a mesma pessoa, Caleb, 45 anos depois de ter espiado a terra, é aquele que quando começa a entrar na terra prometida junto com Josué, vira para o Josué e fala assim: olha, eu quero a terra
dos gigantes maiores que nós vimos. A terra mais difícil, a mais complicada, a que todo mundo estava com medo naquela época, é a que eu quero, porque eu continuo acreditando na mesma palavra daquele tempo, de que o mesmo Deus que daria vitória naquela época, é o Deus que ainda vai dar vitória para mim hoje, 45 anos depois daquilo que nós vivemos no passado. Gente, olha que fé daquele homem, com a idade já avançada, ainda assim acreditando nas promessas de que Deus estaria com ele, para que ele pudesse alcançar vitória naquele lugar. Hoje, no segundo culto, nós vamos fazer um tempo especial junto com o pastor Pedro, que está aqui conosco, de uma despedida praticamente dele aí também já, mas eu vejo Pedro como um Caleb dos nossos dias. Alguém que não está simplesmente acomodado, mas teve uma visão do futuro, de um chamado, e está deixando para trás um ministério que ele podia ter simplesmente o resto da vida, e seria algo maravilhoso de Deus, que é muito vinculado também ao ensino. Mas se ele não obedecesse a Deus para sair dessa igreja e passar realmente o resto da vida com missão e ensino para levar através de uma outra organização missionária a palavra, ele simplesmente ia deixar de viver coisas grandes com Deus. Onde estão os outros Calebs dos nossos dias, que continuam mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às incertezas, confiando na palavra de que Deus ainda assim vai os ajudar a superar todo e qualquer desafio que nós podemos ter à nossa frente. Para que uma visão de Deus se cumpra, os vasos, os líderes, os membros dessa igreja precisam entender o seu papel e voltarem a liderar, voltar a cuidar de gente, voltar a abrir mais espaço para que o Senhor possa derramar ainda mais crescimento. Mas isso não acontece simplesmente na vida de um pastor ou de um grupo de pastores. Isso só acontece quando nós entendemos que não é o pastor ou o missionário, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e eu creio que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de faculdade vão se converter em nome de Jesus. E as cadeiras desse lugar, de uma visão de que Deus trouxe anos atrás, que será cada vez mais cheio e lotado, não serão só apenas de pessoas desconhecidas, mas serão daqueles que nós amamos, que nós temos orado, se colocado na brecha, e um dia vão estar aqui sim, em nome de Jesus. Essa igreja vai ficar pequena pela fé, casamentos serão restaurados pela fé, portas serão abertas pela fé, pessoas serão curadas pela fé, nossas famílias irão se converter pela fé, e pela fé gigantes dos nossos dias vão cair em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos dar um passo de fé. A fé é interessante porque ela é muito difícil de ser mensurada. Eu não sei quais são as áreas que você precisa talvez desenvolver mais fé, ou voltar a acreditar de que o Senhor ainda pode fazer, realizar, converter, transformar. Mas alguns meses atrás eu estava aqui num dos nossos cultos aqui de sábado, e eu confesso para você que eu não sei, eu estava num dia muito cansado, né? Tinha uma semana um pouquinho mais difícil naquela época lá. Eu estava muito cansado, e quando eu estou mais cansado, não sei se é com você acontece a mesma coisa, eu fico naturalmente um pouco mais inseguro. E eu já sou um cara que tem um nível de exigência pessoal bem alto, principalmente com relação às mensagens, pregação, estudo da palavra. E, gente, eu não sei se acontece com você quando você faz alguma coisa, produz alguma coisa diferente, mas no meu caso, com relação às pregações, eu normalmente não gosto das minhas pregações, que eu tenho que dar um tempo dela, né, descansar, e no outro dia que eu vou rever ela depois, aí eu tenho certeza que Deus falou e vai estar tudo certo. É um processo que eu já entendi de Deus comigo, mas naquele dia a gente estava tão inseguro, eu estava tão cansado, que eu falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu não coloquei outro para pregar? Quem sou eu para vir aqui pregar? Meu Deus do céu! E tem gente que vai querer ouvir, não é possível um negócio desse. Senhor, dá um jeito de fazer a internet cair, para não ter transmissão, não ter gravação, não ter nada. Sabe quando você começa com umas bobeiras na cabeça assim, gente? Já repreende na hora, viu, irmão? Já começa assim. E eu falei assim, Deus, eu falei assim, Jesus, como é que vai ser? Me ajuda, eu não estou conseguindo hoje aqui. Enquanto eu orava, eu ouvi a voz do Espírito falando comigo assim, filho, fica tranquilo. Lembra da promessa lá de trás? Falei, qual promessa, Deus? Aquela que eu dei lá na montanha para você, que eu coloquei uns arbustos ao teu redor e eu falei que a minha presença ia estar com você por onde você andasse todos os dias do seu ministério. Eu estava aqui nas primeiras cadeiras e na cadeira da frente eu tive uma visão espiritual. E eu vi Jesus nesse lugar. Ele estava sentado na cadeira da frente, olhou para trás com uma graça que só Ele tem e falou assim, filho, fica tranquilo, eu vi o teu esforço. Eu conheço a mensagem que vai pregar, eu vi você preparando, eu estou aqui e quero ouvir essa mensagem. Irmão, onde está faltando fé? Glória a Deus.
Onde está faltando fé para que a promessa de Deus possa ser revelada mais uma vez na tua vida? Em último lugar aqui, senão o pastor se empolga demais, último ajuste que eu quero ver com você aqui nesse texto, é que o passado não pode ser um destino ou o nosso destino. Acompanha comigo o versículo 3 e o versículo 4 desse texto de Números capítulo 14. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Meu irmão, você conhece alguém que vive no passado? Eu conheço bastante gente. Vascaíno, São Paulo, brincadeira. O pessoal do futebol já fica bravo depois. Mas eu conheço muita gente que vive no passado. E aqui nesse texto que está mostrando aqui o povo que havia clamado no passado para que Deus pudesse visitá-los mais uma vez, enviar um libertador e os tirado do Egito, aquela resposta de oração que eles tinham feito há tanto tempo que havia agora acontecido, eles estavam desistindo da promessa, desistindo da resposta. Falaram assim: olha Deus, a gente pediu para sair, mas agora será que não dá para a gente voltar? Gente, quem que em sã consciência sai da escravidão e resolve querer voltar para a mesma escravidão? Isso que também tem uma associação com relação ao pecado, que nós vencemos alguns pecados, mas parece que alguns querem voltar para o mesmo pecado. A gente já está liberto em nome de Jesus, sai desse negócio, para com isso, de negociar com o pecado. As algemas já foram quebradas, para de querer voltar sobre a mesma tutela, para com isso. E é a mesma coisa que acontece com o povo, gente. E eles ficam naquela crise, por quê? Olha, o desafio é tão grande, é tão complicado, é tão difícil, que eu acho que a gente preferia ter morrido no deserto, ou ter morrido no Egito, ou vamos voltar para ver se existe misericórdia por parte do pessoal lá do Egito, para conosco, aí as coisas ficam mais tranquilas. E sabe, por causa da falta de visão, o povo ficou peregrinando aquele tempo todo no deserto, muitas vezes com vontade de voltar para o Egito, mas foram necessários 40 anos para que uma nova geração se levantasse e tivesse essa visão do futuro que havia sido sustentada pelo passado. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser a geração que vai ficar peregrinando no deserto, vai ficar dando volta, porque está duvidando daquilo que Deus está revelando, daquilo que Deus está falando. Eu não sou daqueles que retrocedem, sou daqueles que avançam. O reino de Deus continua avançando. E sabem, contaminados por aquilo, o povo começou a ter esse desejo de voltar. E sabe, o passado, por melhor que ele possa ser, ele nunca pode ser o nosso destino. Ele só pode ser aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos direciona para coisas que Deus tem para realizar ainda à nossa frente. Eu não sei quanto tempo faz que você está na nossa igreja, aqui na PIB de Curitiba. Eu cheguei aqui a primeira vez, depois de ter visitado algumas vezes, porque eu era de uma outra igreja, em 2005. E eu passei um ano inteiro aqui, ajudando como voluntário no tempo dos adolescentes, ainda com algumas células, alguns outros processos, e eu tinha outra profissão na época, e eu ajudava meu pai na igreja dele como voluntário também. E eu passei um ano aqui para poder aprender mais e poder ajudar em algumas coisas, junto com o pastor Michel. Na época estava o Israel, o Cata também estava naquela época ainda, e a Maíra, que a Maíra já está há um tempo aí com a juventude, glória a Deus por isso. E gente, naquele tempo foi tão especial. E aquele tempo é o tempo que o pessoal tem uma nostalgia, um saudosismo, que eram os cultos ainda na capela, que a capela foi ficando lotada. O Michel tirava o sapato do pé e subia a pregar só de meia. Não sei se tem alguém dessa época aí também, que eram umas coisas muito legais que Deus estava fazendo naquele tempo. Só que depois eu tive que voltar para a igreja do meu pai, para ajudar ela mais um pouco, e voltei para cá quando eu saí do banco em 2010. E desde 2010 tenho pastoreado aqui também, tentando ajudar naquilo que eu posso, que o Senhor tem me direcionado. Mas aí eu lembro que a gente já estava no ginásio junto com os jovens. Gente, o ginásio com o tempo ficando pequeno, não, era um calor no verão, gente, uns ventiladores que não dava nem para ouvir a pregação direito, que negócio complicado, mas era um culto tão gostoso, até que em 2016 a gente acabou vindo aqui para o templo, e quando a gente veio para o templo, veio um desafio gigantesco. Falei assim, gente, mas como é que a gente vai levar esse grupo aqui no ginásio? Está lotado, mas no templo, o templo é muito grande, vai ficar pequeno. E eu lembro que o Michel estava até buscando alguns fornecedores, um irmão aqui da igreja trabalhava com isso, para a gente tentar fazer algumas divisórias, né, fechar um pedaço aqui do templo, para ficar só a parte da frente, para parecer que está mais cheio, aquele negócio todo. Gente, olha que coisa profunda. O próprio empresário lá da igreja, aqui da igreja falou assim, olha, eu sei fazer, eu posso fazer, mas eu não vou fazer, porque eu creio que em pouco tempo vai ser desnecessário, então eu não vou nem gastar meu tempo com isso daí. Não, mas a gente vai pagar para você. Não, mas eu não vou fazer, porque Deus já falou que vai faltar lugar lá, e vai crescer em nome de Jesus. E aí do templo veio a pandemia, passando a pandemia, a gente começou a abrir 2 cultos para caber mais gente, os 2 cultos não pararam. Eu não sei quanto a você, mas eu já estou orando faz tempo. Senhor, eu não sei como vai ser para frente, eu não sei quanto tempo vai levar, eu sei que não é para tão rápido assim,
Mas quando vai ser um terceiro culto, ou quando vai ser um momento que talvez a gente como igreja vai ter que entender que esse lugar ficou tão pequeno que não tem mais lugar para colocar culto, que vai ter que achar um lugar maior ainda também em nome de Jesus. Mas muitas vezes a gente fica tão apegado ao passado que a gente começa a falar assim, olha, pastor, mas bom mesmo era o tempo que estava o culto lá na capela. Bom mesmo, pastor, é quando eu vinha naquela igreja que era pequena. Porque lá no tempo que, por exemplo, na capela, todo mundo se conhecia, pastor. Ou no ginásio, nossa, que coisa maravilhosa, era menor, né, pastor? Coisa legal, que bênção. Meu irmão, se a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que a igreja cresça, primeiro, você já está errado, está em pecado, meu irmão. É verdade, gente. Porque você está barrando o crescimento, você está querendo que fique pequenininho. Gente, hoje a gente não conhece todo mundo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas células, glória a Deus pelo que está acontecendo, glória a Deus pelo crescimento, glória a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas o problema é que às vezes nós estamos tão ligados ao passado, para assim, que o passado parece que ele era melhor do que o futuro, ou o presente. E tem muita gente que vive assim. E o povo de Israel fez a mesma coisa. Números capítulo 11, eles começaram a reclamar e murmurar e falavam assim, olha, a gente tem aqui o maná, derramado por Deus para a gente. Mas era tão bom quando tinha ainda peixe lá no Egito. Era tão bom quando tinha ainda pepino, alho, cebola. Aqui em Números capítulo 14, eles também vão reclamar da mesma maneira. E esse versículo que nós lemos aqui, eles falam a mesma coisa. Era tão bom. E pode ser bom, mas Deus tem algo maior. E está aqui na frente, está logo na frente. Uma terra que mana leite e mel. E a gente está pensando nas coisas do passado. Pastor, como é que isso pode acontecer na nossa vida como crentes? É o irmão que orou por tanto tempo para casar e fica agora deslumbrando como era a vida de solteiro. É aquela pessoa que orou tanto para que os filhos chegassem e agora não aguenta mais os filhos e a resposta de oração parece que virou um peso, porque não amadureceu e não cresceu. Quando uma igreja começa a crescer, não é simplesmente estratégias humanas que fazem isso acontecer, isso é uma graça do Senhor, um derramar do Senhor. A palavra de Deus nos revela. O problema é que muitas vezes a igreja está crescendo, mas nós não estamos crescendo com ela. E por isso ficamos presos ao passado. Sabe o que faz alguém ficar preso ao passado? Ingratidão. E aí o passado sempre parece melhor do que o futuro. Porque eu não sou grato por aquilo que Deus já fez, eu sou grato só por aquilo que está lá no passado. E por isso que o passado sempre vai ser melhor. Outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu da Albânia, eles estavam expandindo a igreja para alguns campos e acharam um lugar, uma empresa, que seria um lugar maravilhoso para abrir uma igreja, num lugar que eles não tinham uma igreja evangélica. E aí foram tentar comprar o terreno com o proprietário daquele lugar. Ele falou assim, olha, não vou vender para vocês. Vocês são cristãos, querem abrir uma igreja, eu sou muçulmano, não vou vender, não tem jeito. Eles começaram a orar e jejuar. E um dia, do nada, aquele cara, o dono, o proprietário, resolveu assinar o contrato com o valor antigo, porque ele já tinha aumentado o valor. E ele não acreditava depois que ele tinha assinado aquilo e tinha vendido para a igreja. As reformas daquela igreja começaram. E quando eles começaram a quebrar algumas paredes, alguns lugares para poder deixar pronto aquele lugar, aquela empresa antiga, um senhorzinho começou a sair correndo em direção àquela obra e falou assim, para, não destrói isso daí não. O que está acontecendo? Eles tinham acabado de deixar algumas fundações, não estavam entendendo o que era. Olha, faz anos que eu oro, porque há mais de 70 anos atrás esse lugar aqui já era uma igreja. Mas a gente quer reformar e fazer uma igreja de volta. E sabem, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. O Senhor honra a sua palavra, até para que o mesmo lugar que um dia foi uma igreja, deixou de ser uma igreja por causa da guerra e da perseguição que houve naquele lugar, fez com que a igreja pudesse voltar à mesma localidade para a honra e glória de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar, porque eu sei que Ele já fez coisas tremendas nesse lugar. Isso que Ele já fez nos impulsiona para vivermos coisas ainda maiores que iremos viver daqui para frente. Não podemos impedir a obra de Deus, às vezes atrasamos ela, como foi no caso do povo, mas os propósitos dele continuam acontecendo nos nossos dias. Eu acho interessante o contexto judaico. Existe uma festa chamada de Sukkot, ou a festa das cabanas, dos tabernáculos, onde o povo, por uma semana, 7 dias, prepara tendas, cabanas.
e vão passar 7 dias lembrando daquilo que Deus já fez, da libertação, do tempo do êxodo, do tempo das cabanas, enquanto eles peregrinavam pelo deserto, mas não para permanecer naquele lugar, para lembrar das origens, honrar aquilo que já viveram, mas impulsioná-los para aquilo que Deus vai fazer lá na frente ainda, em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui orar por pessoas que talvez estão precisando trabalhar um pouco mais a gratidão no seu coração. Talvez a ingratidão está te prendendo ao passado, e você não é grato por aquilo que você tem hoje, aquilo que Deus derramou hoje sobre a tua vida, porque você não consegue ver o futuro, que você está tão preso ao passado dessa maneira. Quem sabe, o problema é que você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo e realizando. Feche seus olhos no seu lugar, eu quero orar junto com você. Mas eu queria orar com pessoas que querem hoje, nesse lugar, honrar aquilo que Deus já fez e as pessoas que Deus usou para nos trazerem até aqui, mas falar: Senhor, eu quero essa visão, Pai, para mim também. Honrar aquilo que o Senhor já fez, porque os nossos ombros são os degraus da próxima geração. Nós estamos sobre os ombros, os degraus dessa igreja, que nos trouxeram até aqui, que continuam nos impulsionando e nos sustentando, para que um dia nós possamos sustentar a próxima geração também. Isso tem a ver com honra, tem a ver com gratidão. E Deus falou com você hoje nessa mensagem: falou, Senhor, hoje eu quero honrar o passado, honrar aquilo que eu já recebi, mas entender a direção do alto, da visão daquilo que o Senhor tem para me impulsionar ainda mais. E qual é a minha parte como membro dessa igreja, como líder nesse lugar, para que esse lugar possa ficar pequeno em nome de Jesus. Se você quer essa visão do Senhor, do alto para nós, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Senhor, eu creio numa visão tão grande, tão tremenda, de um lugar que fica pequeno, de uma igreja que vai ressignificar a adoração nesse país, de uma igreja que vai se tornar referência cada vez mais pelo estudo da Tua Palavra, por pessoas que são cada vez mais generosas, sedentas pelo Senhor nesse lugar, Pai. Pessoas que estão cada vez mais multiplicando aquilo que receberam, porque isso faz com que o reino possa crescer ainda mais e mais e mais. Pessoas que não perdem o senso de missão, de um chamado maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Feche seus olhos, e se durante essa mensagem, você ouvindo talvez algumas dessas histórias, nunca leu a palavra de Deus dessa maneira, através do seu Espírito, do Santo Espírito de Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos a caminhar com Ele, nunca mais andamos sozinhos, mas quando lemos a palavra, essa palavra é viva e eficaz, ela fala aos nossos corações. Quando você lê um texto como esse, preparando um sermão como eu preparei hoje aqui para você, ele começa a revelar dessa maneira, a palavra é viva, ela é prática, ela transforma. E hoje, talvez ouvindo essa mensagem, você sentiu algo diferente no seu coração. E se hoje você quer tomar uma decisão junto nesse lugar aqui, convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir para você fazer uma oração no seu lugar, em voz alta, onde você está mesmo, repetindo essa oração junto comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, que eu saia daqui acompanhado, eu possa ler a Tua palavra, entender o que ela diz e ver as direções do Senhor para mim. Escreve meu nome no livro da vida. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu queria pedir para você levantar a tua mão. Logo depois eu vou orar, encerrando esse culto, terminando esse tempo. Se Deus falou com você, você fez essa oração junto comigo, só levanta a mão no teu lugar, eu quero orar por você. Onde você está? No seu lugar. Amém, ali atrás. Quem mais? Amém, 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 ali atrás. Amém, amém, glória a Deus. Eu vou orar encerrando esse tempo de culto, gente. E logo depois que eu orar, nós temos alguns líderes nossos que vão estar aqui à frente. Se você levantou a sua mão, ou se você está aqui hoje, já é da igreja, mas está precisando de uma oração, eu quero te convidar, assim que eu terminar a oração, a vir aqui à frente e receber uma oração aqui dos nossos irmãos que querem nos ajudar. Igreja é uma família, é sobre isso, a gente poder contar uns com os outros, orar uns pelos outros cada vez mais. Senhor, obrigado por esse tempo maravilhoso que estamos na Tua presença, por esse culto, Deus, de ação e de graças com relação a tudo aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor tem feito. Mas, Pai, não nos permita nos aprisionarmos ao passado, por melhores tempos que nós já vivemos. Deus, queremos honrar aquilo que recebemos e daqui para frente realizar a Tua obra e ver, Deus, esse lugar cada vez mais ficar pequeno. Eu lembro quando os primeiros cultos, do segundo culto das 5 que nós fizemos, os primeiros tinham cerca de 200 pessoas nesse lugar e cada vez mais tem crescido para a honra e glória de Jesus. Nos visita, Deus, poderosamente, abre os nossos olhos espirituais, aumenta a nossa visão, Pai, para que possamos olhar para os desafios, para os problemas, para as situações complicadas, para os nossos familiares e amigos que não te conhecem ainda, mas vemos, Deus, como um espaço do agir de Deus,
onde o Senhor vai realizar uma obra profunda, tremenda. Usa as nossas vidas, Deus, para que possamos ver a visão do alto se realizando. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus no seu lugar. Que Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana cheio da presença do Senhor. Glória a Deus por isso.